O Ciberdúvidas vai às escolas. Qual é a classe ou subclasse da palavra que? É um determinante, uma conjunção, um pronome? Ora, identificar a classe a que pertence o que também é uma tarefa que não é sempre muito fácil, porque precisamos, mais uma vez, de olhar para a função desta palavra e o comportamento desta palavra dentro da frase. Comecemos pelo que conjunção. O que conjunção, e vamos falar sobretudo do que conjunção completiva, porque, como sabem, o que pode aparecer como uma conjunção a introduzir diferentes subordinadas, diferentes orações subordinadas. Mas, normalmente, a questão coloca-se entre o que conjunção completiva e o que pronome relativo. Como é que nós temos a certeza que um que é conjunção completiva? Sendo conjunção completiva, ele é pedido sobretudo por verbos e muito frequentemente por verbos declarativos. Verbos como dizer, dizer é dizer que, afirmar é afirmar que, constatar é constatar que. Portanto, a primeira coisa que têm de fazer é ir à frase, identificar o verbo ao qual o que se liga e têm de ver se esse verbo pede um que. Muitas vezes as perguntas que aparecem em exame ou nos testes fazem uma marotice, que é, colocam entre o verbo e o que alguns elementos do género. Afirmou, vírgula, durante aquela tarde quente e soalheira, vírgula, que queria ir ao cinema. Nós separamos o que do afirmou. E isto pode introduzir, para quem não tem tanta prática na análise gramatical, pode introduzir ruído. Então agora este que está ligado à tarde, está ligado à soalheira, o ideal e uma estratégia que se pode usar é tentar limpar a frase de todos os elementos que não são necessários, de todos os modificadores normalmente, tirá-los e transformar a frase na frase mais simples possível. Portanto, afirmou naquela tarde quente e soalheira que queria ir ao cinema, eu verifico se posso pegar naquele quente e soalheira, tarde quente e soalheira, e se posso extraí-lo. E então simplifico, afirmou que queria ir ao cinema. E aqui fica muito evidente que aquele que está ligado ao verbo afirmar. Se estiver ligado ao verbo afirmar, ele é uma conjunção completiva e o que ele está a fazer está a introduzir uma conjunção completiva que se chama, está a introduzir uma oração completiva, aliás, que se chama completiva porque tem a função de completar o sentido do verbo. E o que é que completa o sentido do verbo? É exatamente um complemento. Por isso é que nós dizemos que as orações completivas podem ser complemento do verbo, porque completam o sentido. Porque nós não podemos ter uma frase que seja só assim, ele afirmou. Esta frase está incompleta. Esta é uma estratégia. Quando é que ele é pronome? Se for pronome, ele é pronome relativo. Os pronomes relativos que têm sempre um antecedente. Ou seja, há uma palavra antes na frase, que é um nome, ou um grupo nominal, que está a ser substituída pelo que na sua oração. Isto significa o quê? Que eu posso pegar neste grupo nominal e colocá-lo no sítio do que. E a oração que o que está a introduzir faz sentido. Se isto for possível, então estamos perante um pronome relativo. Do género, a casa grande e antiga que o João visitou ficava em Canas de Senhorim. Se olharmos para aquele que ele está a introduzir uma oração que o João visitou, eu agora olho para o que está antes do que está lá, a casa grande e antiga. Eu posso pegar neste constituinte e vou ver se no sítio onde está o que eu posso colocar casa grande e antiga. Já não me lembro como é que era a frase, a casa grande e antiga que o João visitou. Aqui eu tenho que o João visitou, o João é sujeito, o João visitou, e agora aquele que provavelmente era um complemento direto. E nesse sítio eu vou pôr a casa grande e antiga. Portanto, aquela oração que o João visitou é igual a
o João visitou a casa grande e antiga. É isto que se está a dizer com aquela oração. Se é isto que se está a dizer, então isto significa que aquele que é um pronome, ou seja, ele está a ser colocado, em vez do nome, está a apontar para um nome que vem antes. Só os pronomes relativos fazem isso, as conjunções não fazem nada disto. Se eu tentar substituir uma conjunção por um grupo nominal, não vai funcionar, a frase é toda estranha. Porque a conjunção liga, não retoma um antecedente, não aponta para um antecedente. É por isso também que nós podemos perguntar a função sintática de um pronome relativo. E nunca perguntamos a função sintática de uma conjunção, porque a conjunção não tem função sintática. A função da conjunção na frase é ligar, é como se fosse um conector, uma argola, liga uma coisa à outra. O pronome relativo faz muito mais, liga, aponta para o antecedente e, na sua oração, desempenha o mesmo papel que desempenharia o antecedente. Portanto, é bem mais complicado. O que têm de fazer é, quando têm um que, começar com 2 testes. Primeiro, ele está ligado a um verbo, sim ou não. E esse verbo pede o sim ou não. Segundo, há uma palavra antes que pode substituir o que na sua oração, sim ou não. A resposta a estas perguntas vai imediatamente dar-vos uma pista bem segura sobre se é uma conjunção ou sobre se é um pronome relativo. Finalmente, o que ainda pode ser determinante interrogativo. Em perguntas como que bolo escolhes para o lanche? Não é? O que incide sobre bolo e aparece numa frase interrogativa. Aqui ele é determinante interrogativo. Também pode ser pronome interrogativo. Que queres fazer hoje? Aqui ele é pronome porquê? Porque aparece sozinho. O determinante acompanha sempre o nome. Um pronome aparece sempre sozinho no espaço do nome. E é interrogativo porquê? Porque aparece numa frase interrogativa. É tão simples quanto isto. A ideia é se é conjunção, se é pronome. Mas se seguirem aquelas pistas, eu penso que já conseguem ali um caminho que vos traz alguma segurança.